segundo e do terceiro ano, como vocês passaram a semana? As semanas estão bem? Então, hoje a nossa aula 20, nós vamos falar de um outro órgãozinho da flor que a gente não falou ainda, das plantas que a gente não falou ainda. São as flores. E como será que existem as flores? O que faz que tenham essas flores tão coloridas e variadas no nosso planeta? É através da polinização. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de flores e da polinização. Mas antes de começar essa aula, nós vamos o quê? Relembrar dos nossos combinados de sempre, né? Ficar em casa, lavar sempre as mãos, não colocar a mão no rosto e na boca, né? Usar máscara para sair de casa, né? Vocês ainda que são pequenininhos não podem ir ao mercado, ainda esses lugares, tem que evitar ao máximo. A professora quer também que vocês anotem a data de hoje e a aula de ciências. Para vocês fazerem todo esse processo que a gente faz toda semana, como sempre, vou dar alguns minutos para vocês. E aí a gente já volta para continuar a aula. Agora, pessoal, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos nas últimas aulas, não só na última aula, mas nas últimas aulas. A professora tem recebido ainda bastante fotos. Hoje a professora trouxe aqui, ó, da estudante Vitória, ela está fazendo a coleção de plantas e a escicata. Ela mandou muitas fotos para a professora Lígia, eu separei essa daqui para vocês verem. O estudante Vinícius, lá, Vinícius Vieira, olha só que ele mandou um monte de borboletas que ele fez. Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho mais sobre a importância das borboletas aí na polinização. E o estudante Arthur, ele colocou ali naquele copinho um monte de girinos. Então, olha quantas aprendizagens a gente já teve. Então, vocês podem continuar mandando as fotos das aulas que já passaram, que vocês estão fazendo as atividades no caderno, ou que vocês conseguiram ver aí onde vocês moram. Olha que legal. Do Arthur, onde ele mora, ele conseguiu ver os girinos e ele mandou para a professora Lígia. Então, vocês continuem mandando. Mandem, a professora vai colocando aos pouquinhos nas aulas aí, como a gente combinou. Então, gente, vocês lembram da nossa aula passada? Que vocês aprenderam com o Eduardo, lá da Casa da Videira? Então, ele falou um pouquinho sobre punk, né? Planta alimentícia não convencional. O que será que significa essa palavra, né? Então, a palavra, a sigla, significa assim, ó, que é plantas alimentícias não convencionais. Não convencional é aquilo que a gente não come todo dia. Então, o que a gente poderia consumir? Vocês lembram que o Eduardo, ele falou sobre o quê? Ele falou sobre a serralha,
Ele trouxe a capuchinha, que a gente pode comer inteira. São alimentos que a gente pode incorporar aí no nosso dia a dia, na alimentação, e eles são riquíssimos em nutrientes. Vocês podem comer aí, fazer uma salada, dá para fazer pizza, colocar por cima da pizza. E assim vocês vão ter uma alimentação mais diversa, variada, que vai conter todos os nutrientes que o nosso organismo precisa. Aqui a professora trouxe aqui para vocês verem aqui alguns folders, e a professora quer mostrar um para vocês que é bem legal. Não pode sair comendo qualquer coisa por aí, antes você tem que mostrar para um especialista aí, para alguém que saiba o que é o pesquisar, né? Que é aqui, ó, gente. Aqui, ó, a serralha que ele mostrou. A serralha a gente já encontra em quase qualquer lugar, ó. Daí aqui tem também, ó, o amaranto, que a gente encontra também, é facinho de achar. A beldroega. Eu coloquei ele para vocês. Esse cará do ar, gente, é igualzinho uma batata. Dá para fazer purê, dá para fazer torta, dá para fazer bastante coisa. O mangarito. Olha quanta diversidade. A vinagreira. Então, nós temos vários que a gente pode utilizar. Tem uma que a professora não está achando aqui, mas se chama Ora Pronobis. A Ora Pronobis, ela é riquíssima em ferro. E o ferro é super importante para a manutenção, né, do nosso corpo. E a gente, às vezes, tem que comer tantas coisas que tem ferro na nossa alimentação para ter a quantidade de ferro necessária para o nosso organismo. E uma folhinha de Ora Pronobis que você consiga consumir por dia, na salada ou de uma outra forma com uma receita, já é a quantidade adequada para o seu organismo. Eu trouxe também algumas imagens para vocês verem. Olha aqui, ó. Ali a capuchinha, a Ora Pronobis e a azedinha. A azedinha, se vocês perguntarem para os familiares, aí alguém já comeu. Daí a beldroega, a serralha e a vinagreira. Então, essas são as plantas que são as punk. Quando vocês voltarem para a escola, vocês podem fazer uma pesquisa com as professoras, até de receitas, para vocês fazerem junto com elas. Agora, pessoal, a professora trouxe para vocês saberem um pouquinho do que é polinização, a importância das flores nesse processo, uma história muito legal do Romeu e Julieta, da Ruth Rocha. Mas quem vai contar essa história para vocês é a professora Ana Carolina. Eu quero dar um beijão para a Ana, um beijo e um abraço virtual, porque nós não podemos nos encontrar, e agradecer muito que ela contou essa história para vocês. E ela contou de uma maneira muito especial, vocês vão adorar a história da Ruth Rocha. Prestem bem atenção nessa história, que essa história a gente vai utilizar ela durante a aula de hoje. Então preste atenção nos detalhes, combinado? Então vamos à história? Romeu e Julieta, de Ruth Rocha. Há muito tempo, não muito longe daqui, havia um reino muito engraçado. Todas as coisas eram separadas pela cor: branco, amarelo, azul, vermelho, preto. O que era branco morava junto com o que era branco. Todas as flores brancas no mesmo canteiro. As borboletas brancas só visitavam o canteiro branco. Todas as flores azuis num canteiro separado. E as borboletas azuis só visitavam este canteiro. Não havia misturas. Num canteiro amarelo morava uma linda família de borboletas amarelas. Tinha uma filhinha chamada Julieta. Ela era muito engraçadinha, já sabia voar. De manhã voava com sua mãe de flor em flor. Mas quando Julieta queria voar para o canteiro azul, sua mãe dizia: "Não, Julieta, cada borboleta no seu canteiro." Julieta ficava triste, fechava as asas, abaixava as antenas e chorava, uma lágrima de borboleta. No canteiro de Miosotes morava uma família de borboletas azuis. Tinha um filhinho chamado Romeu. Romeu era muito engraçado. Sabia voar para frente e para trás, dava cambalhotas no ar, voava com uma asa só, borboleteava por todo canto. O pai sempre falava: Romeu, Romeu, nada de passeio nos canteiros de outra cor. É perigoso. "Ah, papai, as rosas são tão cheirosas." Cheiro não é tudo na vida, meu filho.
Lugar de borboleta azul é no canteiro azul. Sempre foi assim. Romeu fechava as asas, abaixava as antenas, perdia a graça e pensava: por quê? Mas Romeu era muito curioso. Queria conhecer todas as cores, todas as flores, todos os canteiros. Um dia, na primavera, seu amigo Ventinho falou: vamos dar uma voltinha? Onde? No canteiro das margaridas, está lindo. Papai não deixa. Margarida é amarela e eu sou azul. Depois, as borboletas amarelas podem não gostar. Que bobagem! Eu tenho uma amiguinha chamada Julieta que é muito boazinha e ela é amarela. Duvido que ela não goste de você. Vamos! Tá bom, mas não conte nada pra ninguém. E eles saíram voando de flor em flor. Quando chegaram ao canteiro amarelo, Romeu se escondeu no talo de uma margarida que gostou dele. E Ventinho trouxe Julieta para conhecer Romeu. Os dois ficaram logo amigos. Que asas lindas! Que nada. As suas são mais bonitinhas. Como você voa engraçadinho! E Romeu fez tudo o que sabia para Julieta ver. E os dois deram uma cambalhota juntos. Julieta errou, porque nunca tinha dado cambalhotas. Romeu deu uma risada azul e Julieta uma risadinha amarela. Os três voando e borboleteando de flor em flor, entraram, sem perceber, na floresta. E viram coisas que nunca tinham visto. Plantas estranhas, bichos de todos os tamanhos, e um riacho que cantava chuá, chuá. E eles olharam dentro do riacho e gritaram: olha as borboletas! Dentro d'água molhadas. Ventinho riu muito. São vocês mesmos, ô! A água é como um espelho. E os dois fizeram uma porção de brincadeiras de fronte da água. Caretas, pulos, e deram muita risada. E Ventinho fazia ondas na água e atrapalhava. Numa clareira da floresta, uma família fazia piquenique. As crianças cantavam: apareceu a Margarida, olê, olê, olá, apareceu a Margarida, olê. Eles gostaram muito e resolveram brincar também. Entraram na roda. O vento mexia no cabelo dos meninos e as borboletas dançavam. Mas o menino parou e gritou: vamos caçar as borboletas para minha coleção! Romeu se assustou. Julieta ficou ainda mais amarela. Ventinho soprou uma poeira para atrapalhar os meninos e berrou: fuja, Romeu! Fuja, Julieta! Depressa! Os dois voaram e sumiram dentro da floresta. No canteiro amarelo, a mãe de Julieta chorava. Onde está a minha borboletinha? E nenhuma Margarida dizia nada. No canteiro azul, a mãe de Romeu gritava: Romeu, meu filho, onde você se meteu? E os pais borboleteavam para todos os lados e não achavam nada. Mas também, dos seus canteiros não arredavam as asas. Mas lá no fundo da floresta, Romeu e Julieta já estavam cansados, coitados. Não adianta, Romeu, nós não sabemos o caminho. E Ventinho levantava as folhas procurando o caminho. Estava escuro e não enxergava nada. Julieta tremia de frio. A floresta estava diferente. Os passarinhos piavam. Os olhos dos bichos brilhavam no escuro. E a dona Coruja falou
com uma voz grossa. Fiquem aqui junto de mim. Fiquem aqui até o dia clarear. E eles ficaram, mas olharam para todos os lados. Será que ninguém vem nos buscar? Mas você não sabe o que aconteceu lá nos canteiros. Dona Margarida falou com a borboleta amarela. Contou que Julieta tinha saído com Romeu e Ventinho. E a borboleta amarela criou coragem e foi falar com a borboleta azul. As duas se juntaram, chamaram os maridos e foram falar com o senhor Vento e Dona Ventania. E todos saíram de canteiro em canteiro procurando. Romeu! Julieta! Ventinho! Do canteiro verde vieram os vagalumes com as suas luzinhas. A noite toda, todos juntos procuraram. Julieta regalou os olhos e Ventinho fez... Romeu bateu palmas e cada mamãe pegou o seu filhinho. E quando amanheceu o dia, o céu estava todo cheio de cores. Romeu e Julieta, encolhidinhos no seu galho, viram chegar uma revoada de pontinhos coloridos. Que beleza! E as outras borboletas contentes borboleteavam, batiam as asas, falavam. Até que enfim achamos, que bom! E quando chegou de novo a primavera, tudo estava diferente naquele reino. Os canteiros tinham todas as cores misturadas. Margaridas nasciam ao lado dos cravos, dálias amarelas ao lado dos miosotes, e as rosas brancas, vermelhas, amarelas cresciam juntas, misturadas, e juntas brincavam as borboletas. Todas as borboletinhas brincavam de roda. E fim. Então, agora que vocês terminaram de ver a história com a professora Ana, tem algumas coisas para a gente pensar sobre essa história. Como era o reino de Romeu e Julieta? Como que era o reino deles no começo? Onde era branco, só vivia quem era branco, né? Vocês lembram? Onde era azul, só podia morar as borboletas, as flores que eram azuis. E quem morava no canteiro amarelo? Lembram disso? Então pensem aí, quem que morava no canteiro amarelo? Era o Romeu ou era a Julieta? E quem morava no canteiro azul? Era o Romeu ou era a Julieta? Quem morava nesses lugares? E eles saíam no começo de cada um do seu lugar? Não podiam sair, né? E quem convidou o Romeu para visitar os outros lugares? Apareceu um novo personagem nesse momento nessa história. Um personagem que faz barulho, né? O vento apareceu. E daí, o que Romeu e Julieta fizeram? Eles saíram para passear sem avisar os pais, né? Pior foi essa parte. E daí eles sumiram. E o que aconteceu com as outras borboletas dos outros canteiros que não se misturavam? Vocês lembram dessa parte da história? Passou um tempo, o que aconteceu? Romeu e Julieta, eles foram encontrados. Então a vida seguiu normal naqueles canteiros. Só que aconteceu uma coisa na outra primavera, porque Romeu e Julieta, eles fugiram, se misturaram com os outros canteiros, as outras borboletas todas se misturaram. E daí aconteceu uma coisa diferente no canteiro. Ele não era mais só de uma cor, um canteiro branco, um canteiro azul, um canteiro amarelo. Como ficou o reino do Romeu e Julieta quando as borboletas procuraram por eles e o que aconteceu depois? Então a professora Lígia quer que vocês façam um desenho bem bonito para mostrar como ficou esse canteiro depois que as borboletas passaram a borboletear por todo o reino de Romeu e Julieta. E como será, comecem a pensar e nós vamos falar sobre isso. Como será que isso aconteceu? O que aconteceu quando as borboletinhas começaram a pousar de flor em flor que fez com que elas tivessem mudança de cor? Porque o que aconteceu ali? Vocês têm uma ideia? Vocês sabem me perguntar, pensar aí para pensar por que não era mais tudo azul, ou tudo branco, ou tudo amarelo? O que aconteceu? O que as borboletinhas fizeram quando elas pousaram em outras flores? Então eu quero que vocês, enquanto vocês desenham, vocês vão pensando para a professora Lígia
O que será que levou o canteiro a ficar colorido? Combinado? Então, pessoal, a professora ali já está esperando o desenho de vocês. Então, o que aconteceu? Acontece que as borboletas, a gente chama elas de animais, insetos, né? Animais polinizadores. Então, quando a borboletinha ela pousa lá numa florzinha, na patinha dela, no corpinho dela, param grãos de pólen. Quando ela voa para outra plantinha,
acontece o quê? Esses grãozinhos de pólen vão acabar ficando em outra planta. E ela vai levando de planta em planta. E assim acabam se misturando esses grãos de pólen em cada planta específica. Não é toda borboleta que vai ser para toda a planta. Mas quando ela encontra a planta certa, ela acaba deixando os grãozinhos de pólen lá e todas ficaram coloridas. Por quê? Porque cada grãozinho de pólen foi caindo numa outra plantinha de uma outra cor. E eles começaram a se misturar. Isso garante o que? É uma coisa que a gente chama assim, ó, variabilidade genética, que tenham várias flores de várias cores e garante a reprodução das plantas. Senão, o reino seria todo branco. Se tivesse, por exemplo, um predador que comesse só as plantinhas brancas, o que ia acontecer com o reino das plantinhas brancas? Todas iam morrer, porque não tinha uma variabilidade de plantinhas, de uma variabilidade de flores. Então, por isso que é importante, os polinizadores, eles são muito importantes. Sem as abelhas, por exemplo, o nosso mundo talvez nem existiria, porque elas são as maiores polinizadoras do mundo. Então, aqui a professora trouxe alguns exemplos de flores para vocês, que é lá da minha casa lá. Essa daqui, a primeira flor a professora pegou na rua, a segunda flor do meu condomínio, a terceira flor é do meu condomínio e a quarta flor também é andando na rua. Se vocês observarem, tem vários tipos de flores. E a flor é responsável por ser o aparelho reprodutor de certo tipo de planta. Tem algumas plantinhas que não têm flor. Elas se reproduzem de outra forma. Então, aqui a professora vai colocar para vocês assim, ó. O que aconteceu para que o reino de Romeu e Julieta ficasse tão colorido com as flores tão coloridas? Qual a importância das borboletas nessa história? Então, foi a polinização, ó. Então, a professora colocou aqui, ó. Os agentes polinizadores são responsáveis por levar o pólen de uma flor para outra, para que assim ocorra a polinização. Mas será que só as borboletas e os insetos são polinizadores? O que vocês acham? Dê uma pensadinha aí. Vocês já viram outro bichinho aí, outro animalzinho voando por aí e parece que está cheirando uma florzinha, mas não está? Então vamos pensar aqui, ó, mas o que são e quem são esses agentes polinizadores? Os agentes polinizadores podem ser fatores que não têm vida, como, por exemplo, a gente já estudou sobre isso, né? O vento, porque o vento também carrega o grão de pólen. Pode ser a água, também pode ser, às vezes até mesmo nós, com as nossas mãos, quando a gente põe a mão numa flor que está cheia de grão de pólen, põe a mãozinha em outra flor que está cheia de grão de pólen, a gente pode carregar nas nossas mãos. Podem ser fatores vivos, como animais. Daí, quem serão esses animaizinhos? Vão ser borboletas e outros insetos qualquer. Vários insetos fazem esse trabalho. Pássaros, quem já não viu um beija-flor, às vezes na janela ou por aí, na florzinha lá tirando néctar, que eles vão se alimentar do néctar. Se alimentando e o corpinho dele, as patinhas ficam cheias do grão de pólen. Daí ele vai para outra florzinha, que ele faz? Deixa os grãozinhos de pólen lá. E os morcegos, é um tipo de morcego que faz isso. É aquela história que o morcego chupa sangue, a maioria não faz isso. E nem sangue de humano, é sangue às vezes de animais de pequeno porte, ou por exemplo bois e vacas. A maioria dos morcegos não faz isso. Ou eles se alimentam de fruto, ou eles se alimentam de néctar. Uma pequena parte, a maioria de frutos. E pouquíssimos é de sangue e não é de sangue de seres humanos. Então, essa história não é verdadeira. E aqui a professora vai trazer para vocês, ó, a polinização de alguns agentes polinizadores. Olha, a borboletinha, a abelha. Aqui a professora trouxe uma outra abelhinha. Olha o beija-flor ali e a imagem de um morcego para vocês verem. Então, quem nunca tinha visto, você tem a oportunidade de ver ali, olha, as imagens dos agentes polinizadores. Se vocês já sabiam disso, é muito interessante a gente saber sobre a polinização. E sem a polinização não haveria vida no nosso planeta. Por quê? Se desaparecessem todas as plantinhas do mundo, aí quem se alimenta de plantinha lá, que são os animais, o boi, a vaquinha lá, que a gente se alimenta deles, a gente não ia ter alimento, porque eles seriam os primeiros animais a morrerem. Aí, depois seria quem? Nós seríamos os próximos, por exemplo, quem se alimenta de carne, quem se alimenta só de planta, que é vegano ou vegetariano, também já seria o primeiro da lista que não ia ter o que comer, porque não iria existir o que as plantas, sem a polinização não existiria a maioria das plantas. Então, olha a importância da polinização. Então, vou passar para vocês, pessoal, para complementar o que a gente está falando, um vídeo sobre a polinização. Na verdade, é uma reportagem. Ela vai falar para vocês um pouquinho sobre o que é polinização feita por abelhas.
Essas abelhas, algumas que vai mostrar no começo, são abelhas que foram introduzidas no nosso país. Então, vai trazer assim, como que se utiliza as abelhas para poder fazer essa polinização. Traz também como montar a sua própria caixinha de abelha, como que eles fazem esse manejo, que eles chamam, com abelhas sem ferrão. Que as nossas abelhas nativas são abelhas sem ferrão. Então, mas é importantíssimo para vocês compreenderem a importância das abelhas nesse processo de polinização. E também como fica essa plantação quando são utilizadas as abelhas. Então, a professora vai passar esse videozinho para vocês terem essa consciência e conseguirem observar como a gente assiste uma reportagem. Então, eu vou passar o vídeo para vocês. A polinização é um dos principais mecanismos que garantem a manutenção e a promoção da nossa biodiversidade. Além das flores, a produção de frutos também depende do transporte dos grãos de pólen. E justamente por isso que os pequenos agricultores estão aderindo à criação de abelhas perto das produções, para que aconteça a polinização e aumente a qualidade dos produtos. É assim, fazendo visitas de flor em flor, que a abelha faz o seu papel de principal agente polinizador. E não é somente nas flores que o pólen faz a diferença. Atualmente, 70% da produção de frutos depende do trabalho dos polinizadores. E é através de cursos e capacitações que instituições como a Embrapa e a Emater vêm estimulando os produtores a implantarem colmeias em suas propriedades. O objetivo é que haja cada vez mais produções sustentáveis, além de uma alternativa de renda, já que a abelha também é responsável pela produção de mel. Existe uma simbiose, um desenvolvimento comum entre as abelhas e as plantas que produzem frutos, plantas que produzem sementes, já que através da oferta de néctar e de pólen pelas flores, tem a atração dos insetos polinizadores e essa atração beneficia as próprias plantas. Então, a tendência, mesmo os agricultores e agricultoras, acreditar que sim, que existe uma vantagem, que é bom, que é positivo. No município de Arroio do Padre, produtores de morango já estão vendo resultados com essa técnica. A agricultora Leida Rutz implantou há quase um ano uma colmeia próxima à sua produção e garante que a fruta já ganhou mais qualidade. Agora esse ano, a partir de abril, acho que é que a gente tem as abelhas e aí elas agora parece que melhorou. Parece que o morango está produzindo mais. A abelha Apis mellifera é uma das principais polinizadoras de morango, podendo ter até 70 mil delas em uma única colmeia. Todo produtor que tiver interesse por elas deve estar atento no seu período de alimentação, que deve ter início pelo mês de julho. A apicultura pode ser desenvolvida em qualquer local, desde que ocorra principalmente a alimentação. Alimentação de colmeias, de abelhas, o que nós chamamos de alimentação? Flores. Tem que existir flores e flores que produzam néctar e pólen, que são os dois principais alimentos. Outra opção é a abelha Plebeia negrícips, conhecida como a abelha sem ferrão. Estas possuem enxames menores, tendo em média 150 abelhas em uma colmeia, que pode ser colocada dentro de estufas, por exemplo, já que não apresentam o perigo das temidas ferroadas. Abelhas sem ferrão muitas vezes são polinizadores específicos de uma determinada cultura e então tem uma vantagem muito grande. E não se esqueça, na hora de criar as abelhinhas, procure um profissional para confeccionar a sua colmeia. Então é importante que comprem colmeias de produtores, fabricantes idôneos. Na nossa região nós temos vários. Não façam as suas próprias colmeias, porque qualquer diferença nós podemos ter problema depois na hora de manejar. Então, pessoal, agora que a gente falou um pouquinho mais sobre polinização, vocês assistiram o vídeo, eu trouxe para vocês uma obra de arte. Porque muitos pintores fizeram pinturas, né, assim, sobre flores, fazendo até obras de artes. E tem um artista que é muito conhecido, muito famoso, pelos seus girassóis. Esse artista é o Vicente Van Gogh. Vocês já ouviram falar dele? Talvez na aula de arte vocês já tenham ouvido falar. E ele pintava muitos girassóis. Para ele, girassóis significava a palavra gratidão. A palavra gratidão significa assim, o que a gente está dizendo muito mais do que muito obrigado. Quando você está muito grata a uma pessoa, você quer dizer muito, muito, muito obrigado para ela, você diz gratidão. E os girassóis têm esse simbolismo. E a professora queria que vocês fizessem agora a sua própria obra de arte, utilizando
qualquer, pode ser lápis de cor, tesoura, o que você tiver, mas procurando respeitar que a gente sempre combinou, não gerar rejeitos, né? Fazer alguma coisa que você vai guardar, ou que você vai dar de presente para alguém, e você fizesse a sua própria obra de arte pensando nas flores. Lembrando também a importância que as flores têm, né? Que algumas, a maioria até delas, elas vão fazer o quê? Vão produzir o quê? O fruto que vai gerar as sementes, né? Não esquecendo por que nós estamos trabalhando sobre flores e a polinização no dia de hoje. E a professora queria deixar aqui para vocês, então, a atividade de hoje, fazer uma obra de arte com diferentes tipos de flores. Use a sua criatividade. Só que você não vai fazer agora, você vai fazer quando terminar a aula de ciências. Então, eu vou te deixar um tempinho só para você copiar o que é para fazer. Então, pessoal, conseguiram copiar para fazer obra de arte? Agora a professora vai mostrar um local para vocês que eu acho que algum de vocês já conhece, que é o Jardim Botânico da nossa cidade. Você já foi até o Jardim Botânico? Quem nunca foi, aproveita quando tiver no tempinho, quando acabar a pandemia, para você poder ir até lá. A gente chama de parque, mas na verdade não é um parque. O Jardim Botânico é uma unidade de conservação. O principal atrativo do Jardim Botânico é também um dos mais conhecidos símbolos da nossa cidade. Em seu interior existem centenas de amostras de espécies de plantas da nossa Mata Atlântica. Então, tem muitas espécies de plantas lá. Anexo a esse parque, bem quando você passa assim, na entrada, na saidinha ali, você vai ver que existe um museu que fica anexo ao Jardim Botânico. Lá dentro existe o quê? Um herbário onde fica uma das maiores coleções de essicatas das plantas que existem no Paraná.
Então, ele é um lugar de pesquisa, de pesquisa importantíssimo para o nosso estado. Então, além de ser um lugar que é um lugar de lazer, é um lugar de conservação das plantas, porque as plantas também entram em extinção. Então, elas também precisam ser estudadas, também são encontradas espécies novas a cada momento, a cada dia, assim como os animais são encontradas espécies novas, elas também entram em extinção. E não lembro se vocês vão se lembrar agora que o Eduardo falou, no vídeo dele ele fala que a gente come às vezes 4 espécies lá de plantinhas, e existem mais de 10 mil espécies que são comestíveis. Então, o herbário faz esse trabalho. E lembram do vídeo do botânico que ele ensinava a gente a fazer as essicatas? Então, é muito importante o estudo das plantas, não só dos animais. Agora nós estamos estudando as vacinas aí, né, do coronavírus, mas é muito importante também fazer esse estudo sobre as plantas, porque através delas, elas também vão fornecer o quê? Nutrientes para o nosso corpo, elas também vão ser importantíssimas para o nosso meio ambiente. O meio ambiente não seria o mesmo se não existissem as plantas. Os animais não se alimentariam, a gente não se alimentaria. Então, é muito importante a função que o Jardim Botânico tem. Muitas vezes as pessoas veem o Jardim Botânico apenas como um lugar de passeio, mas ele é uma unidade de conservação, assim como a gente vai ao zoológico para ver os animais e passar um tempo, e a gente sabe que é um lugar de conservação de várias espécies, o Jardim Botânico também é. Então, pessoal, anexo ao parque, ali dentro do parque, aliás, tem um espaço que chama Jardim das Sensações. O que seria esse jardim? Como ele é? Você vai passar dentro do jardim e você vai ter contato através do nosso tato, do nosso olfato, do tato e do olfato, você vai ser vendado com cerca de 70 espécies, mais ou menos, de plantas por 200 metros. Você vai estar com o olho vendado e você só vai poder sentir e cheirar essas plantinhas e descobrir qual é. Então, é muito interessante essa experiência. Então, quem não fez ainda, quem não foi, agora nós estamos numa época que a gente não pode fazer essa visita no Jardim Botânico. Mas, quando a gente puder, vão até lá, porque é muito legal. É uma espécie de educação ambiental. Por que eu tenho que preservar? Por que eu tenho que cuidar, né, dessas plantas? É muito interessante. E agora a professora vai passar para vocês o último vídeo da aula de hoje, que vai falar sobre as ODS, sobre a agricultura sustentável e sobre a fome zero, que vai fechar aí esse conteúdo nosso sobre as plantas, sobre tudo isso que a gente veio aprendendo, sobre a agricultura, a importância das plantas no nosso dia a dia, as partes das plantas, a alimentação, e depois, no final do vídeo, ele vai deixar algumas questões para vocês que eu quero que vocês prestem atenção, que é o seguinte, o que é preciso para ter acesso e alimentação saudável para todos? O que significa produzir e consumir alimentos de forma saudável e sustentável, né? Como que a gente faz isso? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção no vídeo. Até 2030, precisamos acabar com a fome, por meio de alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Nós estamos fazendo comida saudável e a gente não pode ter desperdício. Tem muita gente passando fome aí. E garantir o acesso a todas as pessoas, em particular, pessoas em situações vulneráveis, incluindo as crianças. Uma coisa que eu aprendi outro dia é que na cozinha nunca se fala eco. Temos que garantir sistemas sustentáveis de produção para os alimentos e também plantar de forma a manter o ecossistema. Saiba que 70% dos alimentos do Brasil vem da agricultura familiar. O acesso à alimentação de forma igualitária é um direito. Se a gente dividir a nossa comida, as pessoas não vão passar fome. É preciso mudar a forma como consumimos os alimentos e combater o desperdício. A ordem aqui é que nada sobra. Alguém quer mais comida? Eu! Vamos refletir. O que mais é preciso para garantir o acesso à alimentação saudável para todos? O que significa produzir e consumir alimentos saudáveis de forma sustentável? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Fico esperando aí que vocês enviem para a professora Lígia os materiais que vocês estão fazendo. Um beijão, se cuidem e até a próxima aula.